E com a posse do 11º-ministro, Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã as sessões e julgamentos. O STF deve apreciar questões de grande interesse da sociedade, temas polêmicos e que interferem na ação de outros poderes. A posse de Luiz Fux traz para a corte mais um voto que pode desempatar questões polêmicas, emperradas na lentidão da justiça. O Supremo também tem na sua lista de pendências casos que esbarram em interesses dos poderes legislativo e executivo. A extradição de Cesare Battisti é um exemplo. Em 2009, o Supremo autorizou a extradição do italiano, mas nos últimos dias de governo, o então presidente Lula negou o envio de Battisti à Itália, onde é acusado de homicídio. Agora o STF precisa se manifestar novamente. A união homoafetiva, tema de projetos de lei que não avançam no parlamento, também está em julgamento no tribunal. Uma ação no Supremo pede o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Uma decisão favorável do STF alterando o Código Civil e dando às pessoas do mesmo sexo que têm uma vida em comum os mesmos direitos que são dados a outras pessoas heterossexuais, por exemplo, é claro que isso vai facilitar muito o entendimento da Casa e até uma proposta da Casa com relação à urgência da votação desse assunto. Outra ação pede que o aborto de fetos sem cérebro deixe de ser um crime. Hoje, a gravidez só pode ser interrompida em casos de estupro e risco de vida para a mãe. O julgamento do Supremo, ele vem de uma forma para pacificar esse problema, porque nem a mãe e nem também a equipe médica pode interromper uma gravidez, que eles vão ser criminalizados por isso. O Supremo também deve julgar a ação que questiona as cotas raciais nas universidades. O tema é tão polêmico que os ministros chegaram a ouvir quase 40 especialistas contra e a favor das cotas numa mesma audiência no ano passado. Outros dois temas nas mãos do Supremo afetam diretamente o Legislativo. Um deles é o caso do mensalão. A expectativa é que o tribunal encerre ainda neste ano o julgamento dos 38 réus do maior escândalo do governo Lula. O STF precisa ainda bater o martelo a respeito da validade da lei que proibiu a candidatura de políticos com condenação na justiça, a lei da ficha limpa. Parlamentares cobram uma decisão dos ministros que não descartam recuar do que já está valendo. Ela se aplicou às últimas eleições, é possível que haja uma reversão do Supremo Tribunal Federal, mas de qualquer maneira houve uma depuração sensível nos quadros políticos. A própria cidadania expurgou aqueles que não tinham bons antecedentes. O Supremo Tribunal Federal ele pode fazer uma discussão sobre interpretação da lei. Não pode fazer lei. Então, o que foi votado aqui, a lei ficha limpa, está valendo, a lei das inelegibilidades está ampliada, o Supremo não pode retroceder nesse aspecto. Pois é, a Câmara dos Deputados vai ficar de olho no Supremo Tribunal Federal este ano. Afinal, esses temas citados aí na reportagem repercutem diretamente aqui na Câmara, não é isso, Paulo? De certa forma, a Câmara vai pautar o Supremo, porque a maioria dos temas tem a ver aqui com a Câmara. Mensalão, Jaqueline Roriz, suplentes, ficha limpa. Leonardo, diante de uma pauta tão extensa e com tanta inter-relação aqui com a Câmara, como é que você vê a relação entre os dois poderes daqui para frente? Na verdade, Paulo, a gente pode perceber que a gente está tendo três tipos de situação, né? A primeira é um julgamento político dos réus, que é uma questão essencialmente jurídica. A segunda é a atuação do Supremo em acordos que já foram fechados aqui na Câmara por meio de propostas que foram votadas. Aí, nesse caso, ele atua como um árbitro que legitima ou não aquilo que a Casa já decidiu, que é exatamente o ficha limpa, né? É um exemplo típico disso. E o terceiro tipo de caso... Um projeto que já andou aqui, né? Andou muito bem, por sinal. Exatamente, um projeto que já tramitou, então o Supremo ele só vai decidir, né, quanto à validade ou não desse acordo para essa eleição que passou, né? E o terceiro tipo de situação é onde o Supremo determina onde a Câmara não conseguiu legislar, que é o caso, por exemplo, da união homoafetiva ou então o aborto de fetos anencéfalos. Ou seja, houve alguma paralisia na Câmara por alguma situação, enfim, não houve acordo suficiente, ela não decidiu e aí o Supremo vai vir e tomar algum tipo de decisão sobre essas questões que ficaram, assim, enfim, não foram alvo de decisão da Câmara dos Deputados.
Professor Leonardo Barreto, a gente viu aí o comentário do deputado Chico Alencar, dizendo que o Supremo tem de interpretar as leis, não criar leis. A gente tem visto uma série de assuntos polêmicos sendo resolvidos pela Suprema Corte. Isso é normal? Como é que isso acontece em outros países? Essa situação, essa judicialização de muitos temas que poderiam ser definidos por lei, é normal? Olha, de certa maneira, é normal porque a gente viu outros casos em certos países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, na década de 60, o Congresso simplesmente não conseguia votar questões de direito civil, especialmente de equalização dos negros naquela sociedade. E quem fez todo o processo de consolidação dos direitos civis nos Estados Unidos foi a Suprema Corte, por meio de decisões que acabavam valendo, né, tendo uma força de lei dentro daquele país. Então, no Brasil, isso, de certa maneira, está acontecendo. Não é o ideal, porque no Supremo 11 juízes discutem. Na Câmara, a gente, além dos deputados, tem todas as organizações da sociedade que podem se fazer representar. Não é o ideal, mas é algo que acontece nas democracias. A gente pode aguardar celeridade do Supremo, porque, veja bem, a pauta é extensa. A gente viu aí foi apenas uma amostra. Há vários outros temas também igualmente importantes. Dá para a gente acreditar que o Supremo vai dar conta de vencer essa barreira desse monte de processos importantes aí? É interessante que o Supremo está vivendo uma circunstância muito nova na vida dele, que é uma pressão e acompanhamento muito forte da opinião pública, né? Antigamente o Supremo ele vivia numa espécie de isolamento, de redoma, e agora ele está suscetível à opinião pública. Então ele está muito pressionado, mas como você disse, Paulo, a pauta é muito extensa e é humanamente impossível que ele dê conta de todos esses temas naquele tempo que nós consideraríamos que fosse o ideal.